Às vezes é mais fácil reclamar da sorte. Gente por aí na exclusão e ainda sorri. Tenho me perguntado, pra ser feliz, do que é que o ser humano necessita, o que é que faz a vida ser bonita. A resposta, onde é que está escrita? Pra ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa pro verdadeiro sorriso brotar do coração? Olá, bom dia a todos. Que a paz e a harmonia esteja em sua casa, em sua vida, em sua mente. O amor do Deus Criador que habita em mim saúda. O amor do Deus Criador que habita em você, amigo, amiga, rádio ouvinte, amigo, internauta. Que alegria! Chegou nossa sexta-feira, e essa semana foi mais que especial. E eu tenho o prazer de compartilhar com vocês que se mantêm conectados comigo, que tive a alegria de poder compartilhar meus conhecimentos científicos sobre a mente humana e principalmente falando sobre as dores da alma. E olha só, no programa passado, foi essa a nossa reflexão. A gente falou sobre automutilação, cicatrizes na alma. E o programa teve uma excelente repercussão. E a gente foi convidada para estar junto com a nossa amiga Cibele, para compartilhar com ela no programa Mais Mulher, na Unisul TV, o que a gente vivenciou aqui no programa Conexão Mental sobre as dores da alma. E foi uma oportunidade incrível. Agradeço de coração a você, Cibele Cristina, pelo convite e por você ter entendido a importância do tema do programa, falar sobre as cicatrizes da alma. E olha só, agradeço mais, muito mais ainda, a todos vocês que são parapsicólogos clínicos do Sistema Grisa, que estão acompanhando cada edição do Conexão Mental e que estão ainda compartilhando, enviando para outros profissionais, para que a gente possa construir esse conhecimento científico da parapsicologia clínica do Sistema Grisa juntos. E fico muito, muito feliz quando recebo de vocês, que são profissionais da área, que entendem realmente da parapsicologia clínica, quando vocês me dão os feedbacks sobre o que estou falando e que realmente eu estou conseguindo ajudar os seres humanos a fazer a autocompreensão e se autoajudar dentro do seu próprio lar, dentro do seu próprio ambiente de trabalho. Então, foi uma semana maravilhosa. Claro, tivemos alguns contratempos, né? Como vocês souberam, eu compartilhei com vocês. Essa semana fiz uma live muito rápida, onde o nosso apoiador cultural da banda União Nativa, o Toninho, teve aí alguns aparelhos, alguns instrumentos furtados de dentro do seu automóvel, dentro do seu ônibus, onde ele guarda toda a aparelhagem. E como estamos nessa pandemia, não estão podendo trabalhar, porque não pode ter aglomeração, e ainda teve alguns instrumentos furtados de dentro do seu veículo. Mas quero compartilhar a alegria com vocês, que todos vocês me ajudaram a vibrar positivo, a rezar, e já foram todos recuperados. Com a graça de Deus, né? Com a graça de Deus. E com as orações e as vibrações de todos vocês. Então, fico muito honrada mesmo com tudo isso que aconteceu. E quero aproveitar também, já aqui ao vivo no nosso Conexão Mental, para convidar a Cibele Cristina, para que um dia ela venha aqui também
participar conosco do programa, sentar aqui ao meu lado e compartilhar os seus conhecimentos sobre sexualidade, que a Cibele é especialista nesta área. Então, Cibele, falar sobre o seu novo projeto, está com um projeto aí sobre, falando com casais sobre Entre as Quatro Paredes, e fica aí o convite, né, Cibele? Quando você puder compartilhar conosco aqui o seu conhecimento, será uma alegria para todos nós aqui da Rádio da Família. E dando continuidade a essa série, né, que eu estou preparando com todo amor, com todo carinho, e eu estou recebendo pedidos, e olha só, e um ouvinte pediu para que a gente conversasse nessa série sobre o tema transtorno de personalidade borderline. Então é o nosso tema de hoje, e nós vamos desvendar um pouco mais os mistérios deste transtorno. Eu quero trazer para você uma visão psicológica e paralela à visão psicológica, uma visão parapsicológica sobre esse transtorno. Em cada 100 pessoas, quantas sofrem deste transtorno? O transtorno afeta mais mulheres ou afeta mais homens? Quais os sentimentos que estão envolvidos? Quais os sintomas? Como a pessoa age e reage nesse universo quando ela é portadora da síndrome de borderline? Então, fique comigo, me acompanhe durante esta 1 hora aqui no nosso programa. Se você puder também acompanhar através da rádio, pode pedir também o acesso aí à Rádio da Família 87,9 FM, que é a nossa emissora e a nossa transmissora do programa. Lá no meu Facebook pessoal, para a psicóloga Rose Bittencourt. Pessoal não, profissional. Só estou fazendo no profissional, ok? Vão lá para o profissional, para a psicóloga Rose Bittencourt. Quem quiser acompanhar e assistir e acompanhar e ver, né? Então vai lá no Facebook. Já estou vendo alguns sócios por aqui. Deixa eu dar um abraço aqui nessa galerinha. Estou vendo aqui a Roseni, estou vendo o Nazareno, estou vendo a Renata por aqui. Sejam todos bem-vindos. E a Marinete Giassi também. E aproveito para mandar também um abraço para o Eduardo Frederico, que é nosso colega de trabalho, que acabou de sair aqui da emissora e disse que está acompanhando o nosso programa aí através da rádio, né, no seu carro. Então você que está aí nos trabalhos, nas fábricas, temos muita gente nos acompanhando nas fábricas, e hoje eu estou atendendo o pedido de uma das ouvintes que trabalha numa empresa aqui de Tubarão, que está conectadinha conosco no programa. Então eu chamo o apoio cultural e chamo a nossa música tema, para que a gente possa mergulhar e se interiorizar para iniciar a nossa reflexão sobre a síndrome de borderline. Estamos apresentando Conexão Mental. Apresentação: Rose Bittencourt. Banda União Nativa, locação de som, luz e estrutura para festas, aniversários, formaturas, eventos corporativos, DJ, entre outros. Banda União Nativa, Rua Anacleto Carlos Alves, número 187, bairro Oficinas. Telefone 99609-8026. Fale com Toninho Bittencourt. Banda União Nativa. 99611-3187. 99611-3187. Esse é o novo WhatsApp da Rádio da Família. Ligue, participe de nossa programação, interaja, envie sua mensagem. 99611-3187. O novo WhatsApp da 87,9 FM. A Rádio da Família, bairro Oficinas, Tubarão. Sintonize. Rádio da Família 87,9. Estamos apresentando Conexão Mental. Apresentação: Rose Bittencourt.
trazendo a paz, tua proteção. A gente só fica doente porque se esquece da tal gratidão. Toda doença tem fonte na mente, mas essa é mortal. Esquece que a gente é pra sempre, a essência tá acima do bem e do mal. Mesmo que alguém não entenda, hoje viemos mostrar. Doença é a gente que inventa, e a gente é que pode sanar. Mesmo que alguém não entenda, podemos regenerar. Pois sei que a corda arrebenta, só se a luz apagar. Então, vamos lá, né? Olha só, eu preparei esse assunto porque é um assunto bem relevante, é um assunto muito sério e dizem que tem muita gente por aí com esse transtorno. Mas vamos entender melhor o que é esse transtorno da síndrome de borderline. Então vamos lá, eu vou trazer uma visão psicológica, paralelamente uma visão parapsicológica. Então se você de repente quiser até pegar um caderno, anotar, fiquem à vontade. Olha só, trata-se de um transtorno de personalidade, ok? Se é um transtorno de personalidade, o ideal é que você entenda o que é personalidade. Vamos lá? E o que é personalidade? Personalidade, na psicologia, a gente diz que é um conjunto de pensamentos, comportamentos e sentimentos que definem um indivíduo, a sua singularidade e o que ele pensa sobre si mesmo. Olha só, um conjunto de pensamentos, comportamentos e sentimentos que definem um indivíduo. Já na parapsicologia clínica, o que é a personalidade? Vamos entender. Eu quero que você entenda para você ir já fazendo as suas compreensões conscientes, que a gente diz, né? De começar a entender o que é uma personalidade, o que é, qual é a sua personalidade, né? Então vamos lá. O que é personalidade na parapsicologia científica? Personalidade é a parte da essência humana que se define pela ordem de nascimento no contexto familiar. Ou você é um pragmático ou você é um idealista na ordem de nascimento. Tendo como estrutura mental as leis cósmicas do universo, a lei da evolução, a harmonia e vibração e os princípios de sobrevivência que estão ligados ao espaço e tempo, ou seja, a nossa vida como um todo, a nossa essência como um todo, né? E também as programações individuais que tornam você um ser único. Conseguiram perceber a profundidade do que é a personalidade na parapsicologia e do que é a personalidade na psicologia? Então vamos embora, vamos seguir. Olha só, se é um transtorno de personalidade, eu preciso também entender e compreender o que é um transtorno. Você sabe o que é um transtorno? Então vamos lá. No dicionário está escrito que transtorno é um ato ou um efeito de transtornar, causar incômodo, contrariedade. É ainda uma situação ou uma causa de desconforto, geralmente imprevista e ruim. Como se diria, é um contratempo. O transtorno modifica a organização, a ordem, ou seja, desorganiza, desarranja o que está arranjado. Olha só, e na medicina? Falei na psicologia. E na medicina, o que é um transtorno? Qualquer perturbação que altera a saúde de alguém é um transtorno. Pode ser um transtorno físico, no corpo físico, né? Pode ser um transtorno mental ou psicológico. Estão percebendo?
as diferenças das ciências? E agora vamos entender o que é um transtorno na parapsicologia clínica. O transtorno está diretamente ligado ao efeito de transtornar, de causar incômodo ou contrariedade por não compreender o que está acontecendo no seu mundo real ou imaginário. Também conhecido como paranormalidade. Então, o que é a paranormalidade? Segundo o Dr. Pedro Antônio Grisa, é um potencial mental natural de todo ser humano, podendo se desencadear de forma treinada ou espontaneamente natural. Olha só, os embasamentos científicos hoje do programa estão aqui no livro Paranormalidade, do Dr. Pedro Antônio Grisa, e também outras ciências eu pesquisei na internet. Então, não estou falando por mim própria. Foram estudos científicos que ontem eu mergulhei o dia inteiro nesse oceano aqui do conhecimento para poder hoje falar com você. E espero que você já comece a mergulhar comigo para entender melhor esse transtorno. Olha só, entendemos o que é a personalidade e entendemos o que é o transtorno. E o que é um transtorno mental? Na psicologia. Transtorno mental na psicologia é uma alteração do funcionamento da mente. Olha só, eu trouxe hoje o meu amiguinho aqui, o cérebro, né? Que a mente, a gente diz que está na cabeça, lá no cérebro, né? Então, estamos falando da mente humana. Então, a mente tem o funcionamento prejudicado, onde a pessoa acaba tendo dificuldade de desempenho das suas rotinas diárias, da sua vida normal. Quer seja no âmbito familiar, na vida pessoal, nos relacionamentos interpessoais, no trabalho, nos estudos. E afeta todas as áreas da vida do ser humano. E a vida passa a não ter mais prazer, ser desprazerosa e não ter mais saúde, ser saudável, né? Dependendo do grau do transtorno, ele pode causar a dependência desta pessoa de um ou até mais familiares. Isso é um transtorno mental visto pela psicologia e até mesmo pela medicina. E agora, na parapsicologia, como é que a gente veja, né, esse transtorno mental? Quando você chega lá e diz para mim, eu tenho a síndrome de borderline, eu tenho a síndrome do pensamento acelerado, eu tenho o transtorno de ansiedade. Olha só, eu vou dar os parabéns para você, porque você tem um grau elevado de paranormalidade. Opa! Calma lá, Rose, o que você está falando? Você está dizendo que eu sou um paranormal? Você é um grande paranormal. E o que é um paranormal? É aquele que tem um poder grande, enorme dentro da mente humana, um potencial que não está sabendo como lidar com esse potencial, fazendo com que a pessoa não consiga se compreender e se aceitar, podendo ser uma paranormalidade hereditária, vindo lá do contexto familiar, ou até mesmo desencadeada por um grande sofrimento, advindo desde o processo de concepção, os 9 meses de gestação, da vida infantil, da infância, adolescência ou até mesmo da vida adulta, de fortes traumas, onde você vivenciou uma grande emoção. Agora, que nós, né, eu junto com você, e daí me fale aí, você, Marinete, que está acompanhando desde o início, Antônia Mendes da Luz, que está também ali ligadinha, Renata, o que falo? Faz sentido para você? Você conseguiu entender a personalidade e o que é o transtorno? Até agora, estamos conectados? Estamos juntos? Podemos seguir adiante?
Me dê um hashtag eu estou entendendo aí, para mim ver que você está conectado, está acompanhando e fazendo suas compreensões. Me diga aí se você está entendendo o que eu estou transmitindo. Entender um pouco sobre a personalidade e também sobre o transtorno, tanto na psicologia quanto na parapsicologia, faz com que a gente possa desvendar os nossos transtornos e faça também desvendar um pouco sobre a nossa personalidade. E aí, hoje, eu estou aqui imbuída de trazer essa abordagem psicológica, né? Também parapsicológica, e eu vou enfatizar muito mais o método da parapsicologia, porque é com ele que eu trabalho, é com ele que eu estou ajudando muitas pessoas a fazerem diferença no universo, a fazerem autocompreensão, a melhorar, a ter mais saúde, mais paz, mais equilíbrio. Então, se você que é meu sócio, que está aqui acompanhando, olha lá, sim, o José Nazareno diz, estou entendendo, sim, perfeitamente. Gratidão, José Nazareno, pelo feedback. Olha só, se o José Nazareno está entendendo, então você também, meu amigo, minha amiga que é inteligente, é capaz também de entender e compreender o que eu estou falando. Vai compartilhando com seus familiares, vai compartilhando com seus amigos, porque esse assunto é muito relevante. E eu trouxe essa reflexão a pedido de um ouvinte, que provavelmente tem alguém na família que funciona com essa estrutura mental, sem compreender a sua própria personalidade. E aí eu pergunto para você, qual é a sua personalidade? Você já parou para refletir? Você que está me acompanhando desde o primeiro Conexão Mental, hoje nós estamos na 87 edições, hein, professor Marcílio? 87 edições do nosso programa Conexão Mental. Que legal, né? Que bacana, né? E todas as vezes que estive aqui, todos esses 87 que estou falando, foram temas exclusivos, temas novos, não foram nada repetido. O que foi repetido não está sendo contado aí como edição, né? Aí você simplesmente está acompanhando aquelas repetições nas férias, quando eu estou de férias, ou quando é um feriado. Mas fora isso, essas 87 foram edições todas preparadas, pensadas e feitas para você fazer o seu autoconhecimento. Então, se você me acompanha desde o início, você já deve saber se você é idealista, se você é pragmático, como que você funciona. Qual o teu contexto familiar? Você tem uma estrutura familiar ou você tem uma desestrutura familiar? Vocês perceberam? As duas ciências, a parapsicologia e a psicologia, traz o transtorno como algo que está ligado ao sofrimento. Um transtorno é algo que passa na mente da pessoa e o indivíduo não consegue lidar com aquilo que está dentro dele, na parapsicologia, com suas programações subconscientes, na psicologia, com as programações que estão lá no porão do inconsciente, que dizia Freud, né? Então, alerta ainda que esta reflexão de hoje serve também para os demais transtornos. Olha só, depressão, síndrome do pânico, ansiedade e tantos outros. E daí? Você se considera uma pessoa saudável ou com transtorno? Vamos embora? O que é uma pessoa saudável? Uma pessoa saudável é a pessoa cujos pensamentos, que faz parte da sua personalidade, são consistentes ao longo dos tempos e ele consegue entender-se e entender os outros. Já uma pessoa com dificuldade de se entender, o que ela pensa sobre si mesma ou sobre os outros, é bem provável que seja uma pessoa que tenha algum transtorno, inclusive o transtorno de personalidade borderline. Isso na psicologia. Na parapsicologia, o que é uma pessoa saudável?
Você sabe, professor Marcílio, o que é uma pessoa saudável? Olha só, se na psicologia é aquele que sabe controlar os pensamentos sobre si próprio, na parapsicologia, olha só, a pessoa saudável é aquela que faz-se estar sempre em harmonia com a sua essência. Estar em harmonia com a sua essência, que não é a aparência, como dizia o Grisa, né? E muitas vezes a pessoa vai lá, professor Marcílio, faz uma plástica, investe pesado, né? na área da beleza, com cosméticos, com coisas caras aí do mundo físico, né? Para se sentir bonita, para estar bem. Mas o corpo físico está lindo, maravilhoso, e a mente está uma bagunça. Então, se a mente está uma bagunça, é uma pessoa que está doente, mesmo bonita fisicamente. E aí, por isso que muitas vezes, né, a gente diz que as aparências enganam, né? Já ouviram essa expressão? As aparências enganam. Uma pessoa que cuida da mente, que cuida, né, do cérebro, que procura cuidar-se, fazer exercício de repetição, de imaginação, que permite fazer as compreensões necessárias, que ama a si próprio, que perdoa, que conhece e honra a sua história de vida, é uma pessoa saudável. Caso contrário, é uma pessoa que está em desarmonia, em sofrimento mental, por não se compreender e por não se aceitar. Você se conhece? Me responde aí, Roseni. Daí, você já se conhece? Olha só, a Roseni já está respondendo ali. Eu sou idealista. Parabéns. Roseni já fez as suas compreensões e está fazendo todos os dias. Porque a gente, até a hora que a gente for, como diziam os antigos, né? Pro juntar as botas, até a hora que a gente for juntar as botas, a gente está aqui em processo de construção, em processo de evolução e de autocompreensão. Quais as dores, traumas que estão mantendo você com um transtorno mental? Por que você prefere se manter doente ao invés de buscar ajuda, curar-se, libertar-se de tudo que faz você sofrer? Já parou para refletir sobre isso? Daí, professor? O professor está ali com o olhinho assim, ó. Tá assustado, né, professor? Porque realmente, olha só, a profundidade da parapsicologia em relação à profundidade da psicologia, né? Viram como a psicologia é bem mais profunda em tratar, né, o que é um ser doente, o que é um ser saudável, do que a psicologia? Então agora você já entendeu por que eu preferia a parapsicologia, né? Acho que você já entendeu. E o que é essa síndrome ou transtorno de borderline? O que é? Vamos lá. Na psicologia, é um transtorno mental grave caracterizado por um padrão de instabilidade contínua no humor, com comportamento de autoimagem e funcionamento. Ou seja, a pessoa, ela vive oscilando, ela não se entende, e aí oscila o humor. Ora é 8, ora é 80. Você convive com alguém assim? Você conhece alguém? O professor quer falar? Bastante. Fala. Bastante, né? Olha só. E os sintomas na psicologia? Tudo agora que eu estou falando da psicologia, né? E os sintomas dessa síndrome? É a instabilidade emocional, é a sensação de inutilidade, é a insegurança, é a impulsividade, é uma pessoa impulsiva. E acaba tendo as relações sociais prejudicadas. Acaba tendo relação prejudicada na família, com os amigos, no trabalho, no vínculo trabalhista, né? Então, é uma pessoa que está realmente
perdida. Essas experiências geralmente resultam em ações impulsivas que acabam tornando todos os relacionamentos instáveis, né? Então, hoje eu tô com um, amanhã eu tô com outro, hoje eu tô no trabalho, amanhã eu tô com outro no trabalho, né? Uma pessoa com síndrome de borderline, na psicologia, pode experimentar episódios intensos de raiva, depressão e ansiedade, que podem durar apenas algumas horas ou até mesmo alguns dias. Captaram psicologia? Vamos agora para a parapsicologia. O que é, então, na parapsicologia, uma síndrome, um transtorno de borderline? É um ser humano que está em desarmonia com sua essência mais profunda. Olha só, um ser humano que está em desarmonia com sua essência mais profunda. Quais os sintomas? E aí, eu fui, claro, pegar a fita do Dr. Pedro para ouvir, né? O que o meu mestre falava quando ele dizia que doença não existe, né? A gente tem uma fita lá que ele fala sobre as doenças, né? E ele diz que quando a pessoa chega dizendo para nós, eu sou depressivo, eu tenho uma síndrome X, uma síndrome Y, uma síndrome, né? Ele diz que as ciências, nós cientistas, somos especialistas em dar nomes para um único problema. Eu tenho que repetir essa palavra. Olha só. Porque as pessoas têm um único desafio a ser vencido no universo, que é a insegurança. Então, o Dr. Pedro dizia, né, que a insegurança é a causa, é o pano de fundo de todo sofrimento. Estão percebendo a profundidade do tema de hoje? É profundo, né? E aí, o Dr. Pedro enfatizava que todos nós, como parapsicólogos clínicos do sistema, devemos entender que o pano de fundo de toda doença é a insegurança. Segundo ele, o que é a ansiedade? Ansiedade nada mais é que uma insegurança diante do resultado que se manifesta com a pressa de obter um resultado porque tem medo de não dar certo. Isso é a ansiedade, a insegurança, ok? O que é a depressão, segundo ele? É insegurança diante de um resultado futuro. Não sabe o que vai acontecer amanhã. Aí fica ansioso, fica depressivo hoje, acelerando o que vai acontecer, tá? Então, nós podemos afirmar, podemos dizer que borderline é insegurança que se manifesta pela instabilidade emocional, por não saber ao certo como funciona a estrutura da sua personalidade. Ficou legal? Ficou bom esse conceito aí? Para entender o que é borderline na parapsicologia clínica? Ou seja, é mais um nome científico criado para justificar a nossa insegurança. E por isso que nós, como profissionais da parapsicologia, precisamos entender o funcionamento da mente humana e ajudar com que o nosso sócio em qualidade de vida, que o nosso sócio possa também entender o alicerce da sua personalidade, a sua personalidade, para que ele possa saber lidar com seus sentimentos e suas emoções. Estou aqui com a minha amiga Rosane Santos do Campos, também, olha lá, ó, sintomas de insegurança, olha só, colaborando e confirmando que trago, né, que é a causa de todos os problemas. É isso mesmo, Rosane. Parabéns para nós, né, que temos essa compreensão. E olha só, o que o nosso mestre dizia ainda, né, Rosane? Rosane. Às vezes eu troco com Rosana, né? Mas é Rosane, ela sabe, ela é nossa amiga de coração. Aí ela já sabe que às vezes eu troco a letrinha do A pelo E. Dislexia, né? Mas faz parte. O Dr. Guisa sempre dizia,
para nós que somos cientistas, como cientista, não interessa a opinião de ninguém, muito menos a minha. Só interessa saber como funciona e fazer com que as pessoas, ou ajudar as pessoas a também perceber isso. Legal, né, professor Marcílio? Legal, né? Então, não interessa a gente saber o nome, saber todos esses detalhes, todas essas nuances. Eu trouxe, claro, porque as pessoas estão pedindo os temas e eu estou feliz porque as pessoas estão participando, compartilhando e pedindo para mim falar sobre alguns temas que até eu nem gostaria de falar, porque a gente sabe que tudo é insegurança, né? Mas ficaria tão simples dizer que é insegurança. A gente ganharia, acho que talvez menos credibilidade ou menos confiança no mercado se tudo fosse insegurança. Então aí as ciências vão criando nomes, criando jeitos, né, para também manter o ser humano no estado de doença. É sério, né? Mas faz parte da caminhada. E olha só, estão construindo um conhecimento legal sobre essa síndrome? Me digam aí, pessoal, que está participando aí. Estou com bastante pessoas aqui. Como é que está a página aí, professor Marcílio, Léo? Tá indo, tem várias pessoas só assistindo aí, só olhando, e o tema tá tão gostoso que... Profundo, né? Profundo. Faltam perguntas. Depois vem durante a semana, pode me enviar pergunta, a gente responde, quem sabe, no próximo programa, tá tudo certo. Olha só, vamos para um breve intervalinho e aí eu vou entrar aí com os grandes sinais de alerta. E indo para o finalzinho, lá no finalzinho do programa, eu vou trazer algumas dicas de saúde da parapsicologia clínica do método RPM, Reprogramação e Programação Mental do Sistema Grisa. Então fique grudadinho aí com a gente, que se está bom, daqui para frente vai ficar melhor ainda. Vamos lá, simbora! Estamos apresentando Conexão Mental. Apresentação, Rose Bittencourt. Banda União Nativa, locação de som, luz e estrutura para festas, aniversários, formaturas, eventos corporativos, DJ, entre outros. Banda União Nativa, Rua Anacleto Carlos Alves, número 187, bairro Oficinas. Telefone 99609-8026. Fale com Toninho Bittencourt. Banda União Nativa. Acesse o novo site da Rádio da Família Tubarão, www.radiodafamiliafm.com.br. Um novo portal, um novo layout. Confira a nossa equipe, programação, promoções e notícias sempre atualizadas. www.radiodafamiliafm.com.br. 24 horas de boa programação. Confira www.radiodafamiliafm.com.br. Estamos apresentando Conexão Mental. Apresentação, Rose Bittencourt. Sofre... Volta? Pode voltar. Probleminha técnico aqui. Probleminha técnico aqui, mas vamos lá. Olha só, você sabia que a cada 100 pessoas, apenas uma sofre da síndrome de borderline? É apenas uma. Então a gente pode considerar que até um índice bem baixo, né? 1% aí. E esse índice, ele acaba afetando mais as mulheres em 75% que os homens. Então tá tranquilo, gente, não é tanta gente assim que tem essa síndrome, não. Mas as pessoas acabam confundindo e às vezes até dizendo que sofre
do problema, porque realmente ele está aí, ele é anunciado pela ciência, ele é comentado pelos psicólogos, pelos profissionais da saúde, e aí às vezes a gente acaba achando que já está com o sofrimento sem realmente ele nem existir muitas vezes. Mas, simbora lá. Quais os sinais de alerta? As pessoas com borderline podem sofrer mudança extrema de humor e podem demonstrar incertezas sobre quem são. Como resultados, elas acabam tendo certos conflitos, certas dificuldades, e olha só os principais sinais. Acabam, às vezes, fazendo um esforço para evitar o abandono real ou imaginário. Acabam tendo um medo grande, que esse medo provoca a necessidade elevada de nunca sentirem-se sozinhas, porque aí elas sentem-se rejeitadas, sem apoio. Ela traz também lá um padrão de relações intensas, que tem muita instabilidade, tanto no relacionamento familiar, com amigos, e ela é uma pessoa que vai aos extremos, né? Como eu falei, ou é 8 ou é 80. Então, muitas vezes ela está com amor, achando que é o ideal, e daqui a pouco já vem a fúria, vem a raiva, vem o ódio, e já não é mais o ideal, deixa de ser o ideal. É impulsiva, né? É impulsiva em tudo que faz, tanto nas paixões, no lidar com as pessoas, no lidar consigo mesma. Ela desenvolve rapidamente uma admiração por alguém e daqui a pouco ela se desencanta rapidamente também. Olha só, ela tem uma imagem distorcida de si mesma. Por isso ela sofre da baixa autoestima. Então ela tem uma autoestima aí bem prejudicada. Tem um comportamento impulsivo, muitas vezes perigoso. Acaba gastando compulsivamente, acaba sendo compulsiva nas relações sexuais, acaba tendo compulsividade no álcool, pode ter compulsividade nas drogas e às vezes conduz a sua vida de forma imprudente, com compulsão. Tem comportamentos, alguns podem trazer o comportamento suicida, recorrente ou com algumas ameaças, né? Ameaça se suicidar. Pode causar também o comportamento de automutilação. Muitos acabam se machucando, se queimando, se ferindo, né? É a própria vontade de livrar-se da dor. Não é incomum ouvir relatos como a dor no corpo é melhor que a dor na alma, quando eles se fazem a automutilação, quando eles se machucam, né? Porque eles estão realmente pedindo, o que a gente falou na Dores da Alma no outro programa, eles estão pedindo socorro, pedindo ajuda. Sente-se sempre com vazio e solidão. Tem sensibilidade, sente-se rejeitada, provoca grandes tempestades emocionais. Uma viagem com um parceiro, ou com um amigo, ou com alguém, pode nessa viagem causar transtornos, brigas intensas. Olha só, é uma pessoa extremamente difícil de lidar. Difícil de lidar. Vive aí permeada pela fúria, ódio, raiva, dificuldade para controlar a raiva, presença de pensamentos paranoicos, às vezes veja coisas, conta coisas que não existem, né? E raramente também pode apresentar episódios psicóticos. Tudo isso na parte da psicologia. Agora vamos lá para os alertas da parapsicologia clínica. Dr. Pedro enfatizava que a doença não é um mal em si. É uma estratégia mental para libertar-se de um perigo maior ou para chamar a atenção de quem está perto. Então, lá no caso de uma pessoa com borderline,
Quais os perigos maiores que estão gritando lá na mente subconsciente? Olha só, quando eu falo na parte da parapsicologia, a gente sempre vai falar no subconsciente, que está onde? Lá no nosso cérebro humano, lá dentro, né? Então, o subconsciente traz um fantasminha. Olha só os fantasminhas que a pessoa com borderline traz. Ficar sozinho, medo de ficar sozinho, medo de ser abandonado, medo de brigar com os familiares, medo de ser rejeitado, medo de mutilar-se, medo da solidão. Medo da solidão. E a origem de todas essas doenças? A origem, olha só, é a origem da borderline, né? Estratégia mental, como a gente já falou, para fugir de um perigo maior, que nesse caso o perigo maior seria ficar sozinho, ser abandonado, brigar com a família, ser rejeitado, mutilar-se, solidão. Estão entendendo? E qual a causa primária, né? As estratégias são estratégia mental, outra origem também da doença, resultado de crenças da fé mal fundamentada. Se lá na família existe a crença da doença, se lá na família existe já a crença de que pode ficar doente da cabeça, né? Essas crenças da nossa fé mal fundamentada. E também o que dá origem à culpa, sentimento de culpa, porque sentir-se culpado faz merecer castigo, né? Sentir-se culpado faz merecer castigo. Então, de onde vem todos esses sentimentos, né? Vem lá das causas primárias. Olha só. As causas primárias. Rejeições profundas de sexo, a gravidez e a família. Certo? Rejeições profundas de sexo, ou seja, nasci de um sexo que eu não era desejado. Rejeição profunda de gravidez ou a gravidez, que é quando algum familiar rejeitou esse bebê, não queria que esse bebê nascesse. E rejeição à família, porque foi alguém da família que não queria esse ser no universo. Certo? Gestação. Aí, olha só. Causa primária ainda. Gestação após abortos ou natimortos, por isso medo da solidão, por isso medo de ficar sozinho. Princípio ou ameaça de aborto na gestação. Princípio ou ameaça de aborto na gestação. Filhos de alcoólatras ou de drogados. Filhos de famílias com desestrutura familiar. Família onde já na gestação a grávida vivia com graves conflitos, com brigas, com tudo que você sabe aí que é prejudicial para os seres humanos. É pesado o negócio. Então agora que você já entendeu, estou indo para o finalzinho do nosso programa, temos com 5 minutinhos ainda de programa, e eu quero trazer agora as dicas importantes para você ter mais saúde, mais equilíbrio mental e mais libertação e cura de tudo isso aí que pode estar prejudicando a sua vida aqui no ambiente ou na nossa vida terrena, nesse momento em que a gente está aqui fazendo essa passagem pelo universo. O equilíbrio está no meio. Lembra de uma balança? O equilíbrio está no meio. Os extremos são maus, ou seja, ou é de mais ou é de menos. Então, o equilíbrio está no meio. Então, procure estar em equilíbrio para que você possa ter saúde mental, tranquilidade, paz, harmonia com os seus familiares. Todo sofrimento, anote isso aí, é alerta de que estamos usando mal a nossa mente. Todo sofrimento é um alerta de que nós estamos usando mal a nossa mente, a mente criativa, a mente que uma massa de energia
que está aí, que é um dom de Deus, que foi dada por Deus, Criador do Universo, uma potencialidade enorme. E se a gente está em sofrimento, é porque nós estamos usando mal a nossa mente. E se você quer usar a mente melhor para obter resultados mais saudáveis, anote essa dica. Pegue aí lápis, caneta, o que você tiver, grave no celular, faça o que você achar melhor. Olha só, quando você for dormir hoje, antes de dormir, certo? Antes de dormir, dê uma ordem expressa para o seu subconsciente. Durante o sono desta noite, descubro a causa desta doença ou deste transtorno de síndrome de borderline, que me perturbava até aqui, e encontro a solução definitiva para ter mais saúde e para livrar-me desta doença. Dê essa ordem firme para o seu subconsciente e vá dormir. Depois que você dormir, é provável que você sonhe. Então, preste atenção no seu sonho. Ou no outro dia de manhã, pode vir uma lembrança. Ou você pode acordar com a resposta de onde veio a origem, que é a causa primária da sua doença. Ok? Depois vocês podem, se não conseguiram escrever, depois vocês conseguem a gravação com a gente. Passe aqui o pedido para nós, a gente escreve para você pelo WhatsApp, tá tudo certo. O que eu quero é que você, amigo, amiga internauta, tenha mais saúde e que você possa fazer a sua autocura, a sua autocompreensão. Outra ordem para o subconsciente ainda. Agora, no outro dia, sei lá, depois que você já encontrou a causa, você pode também repetir isso. Desapareçam definitivamente e em harmonia as causas, sintomas e consequências desta doença que me perturbava até hoje. Ok? Então, 2 repetições poderosas para ajudar você a curar-se e libertar-se desta síndrome de borderline ou desta insegurança profunda de ficar sozinho. Vamos ver lá o que é realmente. Olha, insegurança de estar sozinho, insegurança de estar sentindo-se abandonado, rejeitado. Você pode se libertar de tudo isso, porque você é capaz de perceber que você está aí com seus familiares, com seus amigos e com sua família. Então nós estamos indo agora para o finalzinho e o que fica realmente, a palavra de ordem do dia é gratidão, gratidão. E eu estarei essa semana ou semana que vem, a gente ainda está para definir, para fazer a participação especial numa live do Sistema Grisa, junto com o professor Lício, e vai ser um prazer conversar com todos vocês sobre a espiritualidade e a parapsicologia científica. Amo todos vocês, gratidão a todos que estão aqui, a Elizabeth, a Roseni, a Antônia, o Nazareno, a Marinete e a todos que estão ali na Rádio da Família, que estão na ALB, a todos vocês que nos acompanham e que compartilham e que participam conosco todas as sextas às 11 horas na Rádio da Família, a rádio que quer sempre o melhor para as nossas famílias. Gratidão, gratidão, gratidão.